Pessoal, alguém se opõe à gravação? Então, agora a gente pode começar. Enquanto você coloca aí na tela, eu vou fazer uma contextualização do que foi o nível 1, tá bom? Lá na primeira formação, sobre as habilidades essenciais, nós divulgamos para os professores o site do Currículo Paulista, então, aonde a gente consegue encontrar as habilidades essenciais, aonde a gente consegue encontrar o currículo, né? Se a gente colocar lá na barrinha de pesquisa, Currículo Paulista, ele já vai aparecer o link da EFAP, que é um site destinado ao currículo, né? E aí nós fomos abrindo ali algumas abinhas, mostrando o que tem nesse site, mostrando todos os materiais que tem lá disponíveis, as apostilas que chegam aqui para os professores tem disponível lá em PDF, tanto a apostila do aluno quanto a apostila do professor. Depois nós falamos um pouquinho sobre o centro de mídias, né? Abrimos lá também a tela do centro de mídias, como que a gente consegue usar o centro de mídias no computador, o repositório, né? Como que a gente consegue pegar as aulas lá no repositório. Falamos um pouquinho também da construção do centro de mídias, e aí a gente foi para os debates, né? Sobre as habilidades essenciais e como que a gente aplicaria elas na sala de aula. Aí agora a gente vai falar sobre as habilidades essenciais. Sempre que a gente passar por alguma dificuldade, um problema grande, né, como esse que está acontecendo da pandemia, nós vamos recorrer às habilidades essenciais. Então, a gente tem lá o currículo, para cada bimestre a gente tem algumas habilidades que a gente precisa dar conta. Dentro dessas habilidades que a gente precisa dar conta, existem as habilidades essenciais. São aquelas habilidades que o aluno precisa saber, né? Não que as outras não sejam importantes, são, porque elas são complementares. Mas as essenciais já permitem que o aluno consiga passar para um outro nível, e, né, para uma outra série, e ter ali o mínimo de conteúdo necessário para ele conseguir dar conta daquele ano. Eu vou utilizar como exemplo o sexto ano, né? O sexto ano, em 2020, ele chegou para a gente vindo de uma realidade. Então, ele tinha ali uma professora, né, para dar conta de todas as disciplinas, né, do quinto ano, e ali ele tinha a professora de educação artística, ele tinha o professor de educação física. Quando ele chega no sexto ano, tudo aquilo que ele via com uma única professora, ele começa a ver de forma picadinha, né? E aí existe a dificuldade de como fazer com que esse aluno entenda, né, que ele já está num outro nível, que ele está num nível um pouquinho mais avançado, né, que não é o ciclo 1, dentro daquilo que ele precisa aprender. É onde entram as habilidades essenciais. Com o meu aluno em casa, tendo dificuldade de internet, dificuldade em questão de aparelhagem, né, de tecnologia, eu vou conseguir dar conta de todas as habilidades do currículo? Não. Então, é por isso que entram as habilidades essenciais, que são aquelas habilidades que o aluno realmente precisa ter. São aquelas habilidades que o aluno realmente precisa aprender para ele vir para o sétimo ano. Então, em teoria, e a teoria sempre é muito diferente da prática, entende-se que o aluno teve lá as habilidades essenciais no sexto ano, e quando ele chegou esse ano, no sétimo ano, para a gente, ele já depreendeu um conteúdo básico do básico para ele conseguir dar conta desse ano. E aí, como que a gente entende o que são essas habilidades essenciais? E aí é o que a gente vai discutir hoje, né? De onde surgiram essas habilidades essenciais e como que a gente trabalha com elas. Pode passar, Isabel. Então, para a gente fazer uma contextualização. Com a suspensão das atividades presenciais, em virtude da fase do Plano São Paulo, de combate à Covid-19, foram necessários ajustes e adequações na rotina das unidades escolares e no atendimento aos estudantes. Com isso,
o tempo de contato direto entre professor e aluno foi reduzido, empregando-se estratégias de ensino remoto e, para este ano, o ensino híbrido. Pode passar. Por não existir acesso universalizado à tecnologia e internet, somado às características cognitivas particulares de cada aluno, a defasagem de aprendizagem vem aumentando. E aí, a SEDUC fez um estudo, né, que foi publicado no dia 27 de abril, comprovando a urgência dessas ações de apoio aos estudantes e aos professores. Né? E até por isso também que a gente tem feito todas essas formações complementares para a gente entender, né, um pouquinho do que está acontecendo, de como trabalhar, e até tirar um pouco do peso do professor de ter que dar conta de um conteúdo que muitas vezes ele não consegue dar dentro da situação que ele está e dentro da situação que o professor, que o aluno também está, né? Então, lá no começo do ano, em março mais ou menos, se eu não me engano, foi dia 19 de março, se eu não me engano, por aí. Nós tivemos a prova ADA, que é a prova, né, diagnóstica de entrada de amostragem. Ah, mas é essa prova que os alunos vieram buscar na escola? Não, é uma outra prova, né? Apesar dela ser uma prova diagnóstica de entrada, ela foi feita por amostragem, né? Então, pegaram lá as escolas com menor índices e aplicaram essa prova nos moldes do SARESP ou mesmo do SAEB, né? Veio um aplicador de fora. Aqui eu não sei se o Caetano foi contemplado. Das minhas escolas de acompanhamento pedagógico em Guarulhos, 2 foram contempladas, né? Então, veio um aplicador de fora, aplicou a prova para os alunos em escalonado, né? Porque a gente ainda podia ter os alunos na escola, então um dia foi aplicado para 10 alunos, no outro dia para outros 10 alunos, e assim foi. Até a SEDUC ter todas essas provas aplicadas e poder, então, fazer um estudo sobre a defasagem desses alunos. Pode passar para mim, Isabel. E aí a gente tem, do 9º ano, a gente teve 373 escolas participantes. Da 3ª série do ensino médio, 354 escolas participantes. Um total aí de 7.190 alunos para o 9º ano, 6.418 para o 3º ano do ensino médio. E aí a gente pode perceber que realmente ela foi por amostragem, né? Tendo em vista que o estado tem mais de 5.000 escolas. Pode passar. No comparativo, e aí eles fizeram um comparativo com a prova do SAEB de 2019 para agora. Então, por que um comparativo com 2019? Porque até 2019 o aluno estava na sala de aula, né? E o que a secretaria queria saber? Qual foi a diferença do nível de proficiência desse aluno? O que esse aluno perdeu, né? Como que ele regrediu? Né? E aí a gente pode ver que numa avaliação entre 2019 e 2021, o 9º ano perdeu aí uma média de 12 pontos na escala de proficiência, né? Somando aí uma defasagem de menos 29. E para o 3º ano, não, isso foi do 5º, desculpa. Para o 9º ano foi menos 12, e para o 3º ano foi menos 11. Ainda que a gente olhe para esses números e fale assim, é pouco, em questão de aprendizado, não é tão pouco assim, né? E a gente vê isso quando a gente atende o aluno, né? Quando a gente atende o aluno na escola, ou mesmo quando o aluno responde alguma atividade, né? No classroom para os professores. A gente consegue perceber o regresso, né? A gente consegue perceber que aquele aluno que ele já tinha uma defasagem lá em 2019, ele não teve nenhum progresso, ou ele estagnou ali onde ele estava, ou ele regrediu mais. Pode passar, Isabel. Aí, aqui, é para matemática, ó. Em matemática, o 9º ano caiu 14 pontos, né, uma média, e o 3º ano do ensino médio caiu 18 pontos, né?
Aqui, se a gente for olhar ali a reguinha de proficiência, a gente pode perceber que nesses 14 pontos aí que o nono ano perdeu, a gente vai ter aluno no estado, né? Aí a gente não está falando de Caetano Miele, a gente está falando de estado, porque é uma prova de amostragem. A gente vai ter aluno que não está no nono ano, né? O nível de proficiência dele não é do nono ano, o nível de proficiência dele é do quinto ano, né? Ele já tinha uma defasagem, né, que ele estava ali na escala de proficiência no nível do 7º, do 8º ano, e com esse regresso, ele caiu ainda mais. Pode passar. Aqui, vocês não vão conseguir olhar direitinho, porque está muito pequenininho. Se está pequenininho para mim, eu acredito que para vocês também. Eu fiz aqui algumas anotações. Aqui é o impacto da pandemia em língua portuguesa, né? Então, aqui no gráfico, a corzinha verde significa que o aluno está no nível avançado. O azul significa que ele está no adequado. O amarelo, que ele está no básico. E o rosa, que ele está no abaixo do básico, né? E aí a gente tem aqui os indicadores do que é o aluno abaixo do básico, o que é o aluno no básico. Vou falar rapidamente para vocês. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Os alunos do abaixo do básico, a gente entende que eles não têm um domínio suficiente do ano que eles estão, né? O domínio que eles têm é muito regresso ao ano que eles estão. O aluno que está no básico não significa que ele está no ano série que ele pertence, mas significa que ele consegue avançar, né? Não precisam ser feitas tantas adequações assim para que ele passe, né, de nível. O adequado é quando o aluno está mesmo no ano que ele pertence, e o avançado significa que o aluno está bem para frente daquilo que ele está vendo ali do ano série que ele está. E aí a gente tem os números. Para o nono ano, em 2019, dentro dessa escala de proficiência, nós temos aí o aluno situado em 261, né? Então, significa que lá em 2019, a prova do SAEB determinou que o aluno ele tinha 1 ano de defasagem, em média. Já em 2021, esse aluno ele caiu 10 pontos. Né, ele saiu de 261 e foi para 251, né? E aí, o ano dele de defasagem deu uma aumentadinha, ficou 1,96. Então, ele tem 1 ano de defasagem em relação à pandemia, né? Foi 1 ano aí que ele perdeu. Então, se ele estava no abaixo do básico, um aluno do 7º ano, que está no abaixo do básico, e regrediu 1 ano, então, ele caiu para o 6º. Como a gente tem essa variante, né, de 2019, de 1,54, a gente pode colocar esse aluno que está no abaixo do básico no 7º ano, dentro do 5º ano, né? E tudo isso está disponível para o professor, tanto na plataforma CAED, quanto no Foco Aprendizagem. O Foco Aprendizagem, ele é mais voltado para o professor de português e matemática, né? Porque são as APs, as habilidades, enfim. Já o CAED, não. Com o CAED, com as APs de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, o professor também consegue ver aluno por aluno, como esse aluno está, quais são as habilidades que ele conseguiu responder, quais são as habilidades que ele ainda precisa de algum tipo de adequação, né? A plataforma CAED, ela é bem bacana, ela é bem explicativa e bem intuitiva em relação a essas defasagens dos alunos. E aí, quando a gente fala de 2021, que a gente tem uma variante de 1,96 anos em defasagem, a gente pode até pegar esse aluno e tirar ele do 5º ano e jogar ele no 4º, né? Falando de ensino fundamental. Falando de ensino médio, eu tiro um aluno do 3º ano do ensino médio e coloco ele no nível de 9º ano. Né? Então, são estudos que vêm para provar a importância das habilidades essenciais para a gente conseguir progredir, né, em 2022.
que, sinceramente, eu espero que 2022 esteja bem melhor do que 2021. Mas, assim, o trabalho vai ser árduo. Quando a gente chegar lá na frente, que a gente tiver esse aluno na sala de aula, e a gente tiver que trabalhar com esse aluno, são esses números que vão mostrar para a gente quais os caminhos que a gente vai seguir, quais as habilidades que a gente vai ter que priorizar, né? Para que aquele aluno ele consiga depreender o conteúdo e continuar caminhando no seu ano série. Para o terceiro ano, a gente tem aí em 2019 uma defasagem de 3,83 anos, né? Então, é como se o aluno chegou lá no terceiro ano, ele não tivesse cursado o ensino médio, né? Isso são os números do SAEB de 2019. Já em 2021, a gente cai ainda mais, para 4,24 anos, né? Então, eu posso dizer que hoje, o meu aluno do terceiro ano, ele está com um nível de 8º, né? E é justamente isso que a gente precisa olhar para poder pensar na habilidade que a gente vai propor a aula e da forma como a gente vai propor a aula, né? Será que o meu aluno, tendo esse estudo, ele consegue ler um texto, interpretar este texto e responder uma atividade? Né? Será que a minha prática no remoto, ela não precisa ser revista? Porque no remoto, as coisas, elas deixam de ser teóricas para serem práticas, para serem visuais. Será que o meu aluno não vai conseguir me responder um pouco melhor se eu trabalhar com ele de forma visual, através de um vídeo, através da análise de uma imagem, de uma charge, né? São reflexões que a gente faz ao ver estes números, né? Não estou dizendo que vocês devem fazer desta forma. O que a gente propõe é que seja feita uma análise, seja feito um entendimento sobre isso e um entendimento sobre aquele aluno que eu tenho, né? Quem é esse meu aluno que eu tenho? Para os professores que já são da casa, falar de ensino fundamental é um pouco mais simples, né? Porque os alunos já estão aqui e vão passando de série. Falar de ensino médio é uma incógnita, porque a gente recebe muito aluno de fora do primeiro ano. Para os professores que estão chegando agora, o desafio é um pouco maior, porque eu não conheço esse aluno, né? Eu conheço o nome desse aluno e eu sei em qual série que ele está inserido, mas eu não conheço o aluno, né? Esse momento que a gente está vivendo, ele não dá abertura para que a gente conheça o aluno e para que a gente tome decisões assertivas. Então, é por isso que a gente vai, a partir da análise de dados, tentando acertar a nossa prática. Pode passar para mim, Isabel. Aqui são os números de matemática. Os números de matemática, a gente tem lá no 9º ano, os alunos com um regresso de 3,8 anos, né, nessa escala de proficiência. Então, eu tenho um aluno que está lá no 9º ano, que o nível dele é o 6º, né? E, para 2021, a gente tem uma queda de 4,10 anos, né? Então, eles regrediram ou estagnaram onde eles estavam, né? E aí é a mesma reflexão, né? O meu aluno está conseguindo aprender? A minha prática tá sendo envolvente para esse aluno? Eu sei quem é o João, a Maria, o Rafael, o Leandro, a Bárbara do primeiro ano A? Ou eu não sei quem eles são? Eles são alunos novos na escola. São reflexões que a gente vai fazendo, né, ao longo dos números, para a gente poder determinar a nossa prática da sala de aula, em cima daquilo que é essencial, né? O meu aluno, quando eu conheço o meu aluno, por exemplo, eu costumava fazer isso. Então, eu pegava o 6º ano, no ano seguinte eu pegava o 7º, no ano seguinte eu pegava o 8º. Como eu era a única efetiva da escola da disciplina de História, eu conseguia fazer isso, né? Nem sempre a gente consegue fazer. Então, eu já conhecia aqueles alunos, eu sabia até onde eu tinha ido, por onde eu tinha que começar a fazer uma revisão de conteúdo para eu dar início no conteúdo do ano série, que era uma reflexão que eu fazia.
né? Todos precisam fazer desta forma? Claro que não, né? O que a gente propõe é que seja feita sempre uma reflexão, né? Quem é este aluno? É um aluno novo? É um aluno que eu já dei aula? É um aluno que eu sei que conhece do conteúdo? Então, eu posso avançar? Ou eu preciso revisar alguma coisa? Como é a composição dessa sala? Né? São reflexões que a gente precisa fazer para conseguir colocar em prática as habilidades essenciais, porque senão elas ficam só como habilidades determinantes por um currículo, né? E acabam não atingindo o aluno da forma como ele deveria atingir, né? Eu tenho lá uma habilidade essencial, que o aluno precisa entender a cronologia do tempo, falando de sexto ano lá em história. Mas este meu aluno, ele sabe o que é isso, né? Ele chegou até esse nível, então são reflexões que a gente precisa fazer, né? Para a gente poder trabalhar com as habilidades essenciais também. Porque senão não adianta só a gente pegar a habilidade essencial e trabalhar ela por ela mesma, né? A gente vai continuar a gente vai enxugar gelo, né? A gente vai continuar no mesmo lugar. Às vezes, a habilidade essencial que está sendo proposta para aquela sala, para aquele aluno, para aquele momento, ela não é cabível. Eu preciso voltar um pouquinho mais. Eu preciso dar continuidade, entrar em uma outra habilidade para eu conseguir chegar no objetivo do aluno realmente conseguir entender aquela habilidade essencial. Pode passar, Isabel. E aí, dentro de todo esse estudo, qual foi a conclusão da secretaria em relação a isso? Então, a gente tem lá um currículo com foco em habilidades essenciais. Já que eu tenho toda essa defasagem dos alunos, não adianta eu fazer um set list no currículo. Aí eu cumpri essa habilidade, eu cumpri essa, cumpri o primeiro bimestre, né? Que era o que a gente fazia lá no livro preto. A gente tinha 4 temas lá e a gente dava conta daqueles 4 temas, né? Fazia um set list. Hoje, dentro do mundo que a gente está vivendo, né? De todas as dificuldades que a gente vê, não dá mais para fazer isso, né? O aluno, ele precisa ter um norte, né? Ele precisa ter ali uma essência, né? E dali ele vai seguir. Ah, mas é importante que ele aprenda isso, aquilo, outro. Mas para este momento, você vai conseguir ensinar tudo isso, né? Passando lá um texto, pedindo para que ele leia, pedindo para que ele entenda e responda um formulário no Forms, né? A gente precisa fazer essa reflexão. Avaliação diagnóstica e formativa. Então, nós temos lá as ADEs que foram de entrada, as ADEs que chegaram para a escola. Este ano nós temos APs de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, junto com as APs de Português e Matemática. Fora isso, nós temos as sequências digitais também, que isso tudo acontece dentro do CAED, né? De tempos em tempos elas vão abrindo para que os alunos vão fazendo essas avaliações e, utilizando a plataforma CAED, o professor consegue mensurar através de dados como é que está cada aluno. Então, ele consegue saber se o João, se a Maria, se o Fernando, se o Rafael, né, está no mesmo nível de habilidades ou precisa se voltar um pouquinho. A gente passou muito rápido por essa habilidade, então eu vou fazer aqui uma reflexão um pouco maior em relação àquela habilidade que ele está mostrando para mim que ele não depreendeu. Tudo isso a gente consegue ver hoje, aluno por aluno, dentro do CAED. Acompanhamento, né? Para não deixar ninguém para trás. Este é o lema da secretaria, não deixar ninguém para trás, né? Que eu acredito que todos os professores estão fazendo o seu máximo, o seu melhor. Só que a gente também não pode se culpar pelo outro, né? Eu estou ali olhando para as habilidades essenciais, eu estou olhando para o currículo, eu estou pedindo para que o aluno realize as provas do CAED, eu estou analisando os dados do CAED. O aluno não faz, eu fiz a busca ativa. O aluno não faz, eu acho que também o professor não precisa se culpar, né? Porque a gente só consegue ir até onde o outro permite que a gente vá, né? Mas desde que a gente esteja fazendo todos estes caminhos,
estamos cumprindo a proposta, né, a missão que nos foi dada. Recursos didáticos, materiais impressos e digitais. Então, chega aqui na escola o material Aprender Sempre, o Currículo Mais, as ADs chegaram impressas, e da mesma forma, nós temos tudo isso lá no site do Currículo Paulista disponível, né? Veio faltando 10 apostilas, então a escola, se tem essa possibilidade, tem como entrar lá no site do Currículo Paulista, imprimir essas 10 apostilas e dar para o aluno, né? A gente tem essa condição. Formação, focada no uso dos materiais e nas avaliações. Todas essas formações são mediadas pelo Centro de Mídias. Hoje em dia, o professor coordenador, ele já não tem mais a autonomia de montar a formação para o professor, né? Essa formação aqui que a gente está dando são formações complementares, são formações que a gente percebe que a escola está mostrando algum indício para a gente, né? E nós vamos montando algumas formações complementares e passando para os professores. Fora isso, todas as formações são mediadas ou pelo núcleo pedagógico ou pelo Centro de Mídias, né? Por isso que é importante que os professores assistam lá às formações, tanto do núcleo pedagógico na semana A, quanto do Centro de Mídias na semana A e na semana B. Por quê? Nós temos as pautas de desdobramento. Nas pautas de desdobramento entram os professores, coordenadores, os professores de apoio ao currículo, né, para fazer o desdobramento dessa pauta. Então, para fazer uma discussão com o professor, fazer uma reflexão com o professor sobre aquilo que foi proposto, se é possível ser inserido no contexto da escola, né? Porque quando o núcleo pedagógico expõe isso para a gente, ou o Centro de Mídias expõe isso para a gente, é de forma muito abrangente, né? E cada escola tem um público, cada escola tem uma forma de caminhar, né? Então, as formações também estão acontecendo. Se a gente for procurar lá no repositório, tanto do núcleo pedagógico, né, através do YouTube, do canal que eles têm, quanto do Centro de Mídias, a gente consegue ver formações que nós já demos aqui, né? Formações sobre o currículo paulista, formações sobre as habilidades essenciais que a gente está falando agora, formações sobre a própria composição do Centro de Mídias, como ela foi feita, né? Como que as formações acontecem. Todas essas formações, elas estão lá no repositório do Centro de Mídias para o professor poder se apropriar sempre que necessário, né? Eu falei do professor de apoio ao currículo. Nós estamos, dentro do plano de gestão da Secretaria, até 2024, todas as escolas, ou 90% das escolas, devem se tornar PEI, né? Ou PEI de tempo integral, ou PEI de tempo semi-integral. O semi-integral, a gente atende os alunos do ensino fundamental das 7 às 2 horas da tarde e do ensino médio das 2 às 9 horas da noite. Já no tempo integral, né, nós atendemos os alunos de um segmento só, ou ensino fundamental ou ensino médio, das 7 horas da manhã até as 4h30, 5 horas da tarde. E aí, lá na escola de tempo integral, a gente tem a coordenação dividida em blocos, né? Então, tem o professor coordenador geral, o professor coordenador de área, né? E para cada professor coordenador de área, você tem ali um professor líder também que levanta a discussão junto com esse professor coordenador de área. Para as escolas regulares que é o nosso modelo, nós temos, a partir do ano de 2021, o professor de apoio ao currículo, que é o PAC. Esse professor de apoio ao currículo, ele vai ser determinante nessas pautas de desdobramento. Eu tenho propriedade para fazer uma pauta de desdobramento na terça-feira com o pessoal de ciências humanas, né, que é a minha área. Então, a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre aquela formação, mas quando a gente chega na quarta e na quinta-feira, que é português e matemática,
né? Quem entra em ação é esse professor de apoio ao currículo. Então, esse professor de apoio ao currículo, ele vai fazer uma reflexão sobre a formação que o professor teve, uma reflexão sobre aquilo que está no currículo, né? Para que os professores ali criem uma estratégia de recuperação, de aprofundamento, de conteúdo dentro dessas habilidades essenciais. Por hora, a nossa escola não tem este profissional. Por quê? Lá na escola PEI, o professor, né, de área, ele ganha uma gratificação. Já na escola regular, não. Na escola regular, o professor ele precisa ter 20 aulas, por exemplo, e agregar mais 8 aulas de apoio ao currículo, né? Então, ele faz lá o desdobramento de 4 aulas no período da manhã e 4 aulas no período da tarde, por exemplo. E nós não temos esse profissional, né? É uma escala que vem de cima. Então, assim, primeiro os professores efetivos, a gente pode ofertar para os professores readaptados, para depois chegar nos professores categoria O. Desde que todo mundo tenha carga, né? Para poder suplementar essas aulas a mais, e tem que passar por entrevista com o diretor, com o supervisor, montar um planinho de aula ali, tudo certo, né? Para a gente analisar a proposta do professor para ocupar, então, esse cargo. Como nós estamos no ensino remoto ainda, nós não temos alunos, né, na escola, algumas contratações, elas ficaram barradas. Então, a gente não consegue nem ofertar, a gente não consegue nem oferecer, né, tanto para o ATEC, quanto o PAC, enfim. Dentro dessa formação também, para esse ano, surgiram os PECAIs, né, que é o professor coordenador de agrupamento escolar. Nós também ainda não temos, e a diretoria ainda também não conseguiu compor, né, o grupo fechado. Então, antigamente, a gente tinha os PCNPs, que eles iam na escola, eles perguntavam como estava, davam algumas dicas ali, né, sobre o trabalho pedagógico, faziam formações, os coordenadores iam para essas formações. Hoje não mais, né? Hoje quem vem na escola pelo menos uma vez por semana é o PECAI. Então ele vai vir na escola, ele vai buscar evidências daquela coordenação, daquilo que está acontecendo, né? E dá alguns direcionamentos. Olha, não é melhor a coordenação ir por esse caminho? Ó, não é melhor a coordenação pensar daquela forma? Ó, numa outra escola minha de acompanhamento pedagógico, eles estão fazendo dessa forma na buscativa. Você não acha que é interessante levar isso para o grupo de professores e tentar fazer dessa forma também? Então, esse profissional, ele vem para somar, né, ao pedagógico da escola e tentar desburocratizar um pouquinho daquilo que a gente sempre, né, relata, assim, da coordenação. É muito documento, é muita burocracia para dar conta, e aí esse profissional, ele vem para quebrar um pouquinho disso. Ainda não temos. E, por fim, para a gente terminar, a tecnologia, né? Então, assim, para atender todas essas habilidades que hoje o Estado julga como essenciais e que devem ser trabalhadas, a gente tem o Centro de Mídias, né? Então, o Centro de Mídias, ele vai trabalhar com os professores de português e matemática, por exemplo, lá em 2019. No meio do ano, depois do primeiro resultado da ADC, surgiu um programa de recuperação, revisão e aprofundamento, né? Que é o São Paulo Faz Escola. Então, o professor trabalhava no ensino fundamental 4 aulas de português e matemática e 2 de recuperação através da apostila. E esse professor, ele tinha direito a um professor dentro da sala junto com ele para fazer essa ponte dessas 2 aulas. Nem todas as escolas conseguiram esse professor, né? Porque é de conhecimento nosso que não tem professor na rede, né? E aqueles que querem, que têm vontade de estar presente, precisam estar presente, muitas vezes não tem a possibilidade, porque vai exceder a jornada de trabalho, já tem a jornada de trabalho completa de 32 aulas, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade de encontrar o profissional. O que o Centro de Mídias vai fazer? Então, ele trabalha lá
4 aulas de português e matemática no ensino fundamental e 2 de recuperação e aprofundamento. É onde a gente, às vezes, vê lá no centro de mídias um lag, né? Parece que eles estão falando a todo momento da mesma coisa, né? A gente acha que eles estão ali num atraso. Não é o atraso, é o voltar mesmo, para fazer toda essa recuperação e aprofundamento para caminhar para frente, né? É aquilo que a gente fala das benditas recuperações contínuas e paralelas. Então, o centro de mídias, ele faz, né, essa volta, né? Ele caminha com o conteúdo e volta de novo, recuperando e aprofundando o conteúdo. A gente consegue ver isso bastante nas aulas de português e matemática, né? Agora, os professores de física, química e biologia também têm um caderno de recuperação e aprofundamento, porque são disciplinas que estão ligadas ali à matemática, né? E a matemática é o grande problema, é o grande desafio da rede inteira. Pode passar, Isabel. E aí, para a gente fechar essa parte de contextualização, com isso, mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para que nossos estudantes possam recuperar o que foi comprometido e avançar em sua trajetória com sucesso e tranquilidade. O sucesso e tranquilidade aí foi um pouquinho a mais, né? Pode passar, Isabel. E qual é o nosso objetivo, então, com essas habilidades essenciais, né? E com essa formação? Compreender o que é uma habilidade essencial e a sua importância para a aprendizagem no cenário atual, identificar a composição das habilidades essenciais numa conexão com as habilidades ano-série anteriores e a necessidade de retomada antes de avançar, né, que é o que o Centro de Mídias faz. Por isso que a gente fala sempre, deixem as aulas em consonância com o Centro de Mídias, né, ainda que o aluno não assista a aula lá no Centro de Mídias, porque eu falo pela área de história, eu não posso falar pelas demais, mas as aulas de história, elas são bem cansativas, né? Elas são bem cansativas. Se o aluno não tem uma vontade de querer estar na frente do computador, do celular, ou mesmo da televisão, assistir aquilo, fazer anotações, é complicado, né? A gente acaba, quando a gente está em contato com o aluno, a gente acaba montando aquele circo todo, né, na sala. Então, a gente vai para o vídeo, a gente traz imagem, a gente traz mapa, e no Centro de Mídias não, né? No Centro de Mídias é alguém falando, e nem sempre o aluno consegue depreender tudo aquilo, né? Então, ainda que o aluno não assista a aula de lá, assista uma outra aula que o professor propôs, ou que mesmo o professor fez a aula, gravou a aula no YouTube, disponibilizou para o aluno, ou está chamando o aluno no Meet para fazer aquela aula, é importante que as habilidades sejam conjuntas, né? É importante que as habilidades estejam em consonância. Por quê? Se é um aluno que tem, né, a disciplina, ele vai assistir aquela aula do Centro de Mídias e quando ele for fazer a sua atividade, para ele existe uma conexão, ele consegue argumentar naquela atividade que você propôs. Agora, se está passando uma coisa no Centro de Mídias e o professor está passando outra, aí fica complicado, né? Eles já estão perdidos em relação a isso. E entra no Centro de Mídias, sai do Centro de Mídias, entra no Classroom para fazer atividade. Imagina se a gente começar a passar coisas diferentes daquilo que eles estão vendo, né? E que a gente espera que realmente eles estejam assistindo para poder fazer as atividades. Como as habilidades essenciais podem ajudar os estudantes na recuperação e progressão da aprendizagem e apresentar o cronograma integrado de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, que a gente vai ver lá no finalzinho, que são as sequências digitais, as APs, né, que a gente estava falando lá no começo e que tem lá no CAED. Então, a gente tem aqui, ó, um documento curricular, né, e dentro desse documento curricular, a gente vai tirar aquilo que é essencial, né? Então, eu tenho lá o meu aluno em matemática, por exemplo, ele vai aprender, sei lá, potência, matriz, são as coisas que eu lembro do ensino médio. O que ele precisa
ter, o que ele precisa ter de base para ele conseguir aprender potência, para ele conseguir aprender matriz, né? São as 4 operações? Então, as habilidades essenciais são as 4 operações, né? É essa visão que a gente tem em cima do documento curricular, que hoje é o currículo paulista que a gente está seguindo, né? Então, aí, aqui, ele traz para a gente um modelinho de como essas habilidades, elas são selecionadas, né? A gente teve a suspensão das atividades presenciais e a modificação do tempo pedagógico, né? Porque quando a gente está de casa, a gente não consegue seguir aquele tempo das 7 ao meio-dia e 35, ou mesmo da 1 às 18h35, ou no noturno. No noturno ainda é pior, né? No noturno ainda se faz pior. Porque os alunos trabalham, né? Sua grande maioria. E aí a disciplina de você trabalhar, se eles já não têm disciplina no próprio presencial, de trabalhar o dia inteiro, chegar na escola e se dedicar, imagina estando em casa, né? E aí, para a gente tentar suprir todos esses impactos negativos, foi pego lá o documento curricular e foi extraído dele as habilidades essenciais. Então, eu sei que o meu aluno do 6º ano, ele precisa saber o tempo histórico, ele precisa saber o que são fontes históricas, para ele conseguir caminhar no 7º ano e ter lá o conteúdo do 7º ano. Para matemática, ele precisa saber as 4 operações, então, isso é uma habilidade essencial, né? Para português, uma habilidade que é essencial é leitura e interpretação de texto, né? Então, isso sempre vai estar presente nas habilidades essenciais. Essenciais, de essencial, aquilo que é preciso. Pode passar, Isabel. Então, vamos lá. A matriz de habilidades essenciais define o conhecimento e habilidade que todos os estudantes deverão aprender em 2021, considerando o ciclo de 2020 e 2021. Então, a gente tem ali, até 2019, um ano com 4 bimestres. A partir de 2020, com a pandemia, o nosso ano, ele não fechou, né? Então, a gente continua no 5º bimestre, no 6º bimestre, no 7º bimestre, até chegar no final do ano, no 8º bimestre. E o que a gente vai avaliar lá no final do ano, né, neste 8º bimestre, quando a gente for fazer o último conselho? O aluno, ao longo desses 8 bimestres, ele depreendeu as habilidades essenciais? Ele tem condições de prosseguir? Né? Se ele não tem, por que ele não tem? O que ficou para trás? Qual foi a defasagem que ficou para trás? O que a gente consegue recuperar nesse aluno numa possível recuperação? Né? Como que a gente pode tentar encontrar um meio de fazer com que a habilidade essencial da essencial seja contemplada para que esse aluno feche esses 8 bimestres? É essa reflexão que a gente vai fazer lá no final do ano. Por isso que é importante que a gente trabalhe com as habilidades essenciais, que a gente entenda o que são as habilidades essenciais, né? Que a gente olhe para o currículo e veja lá quais são as habilidades essenciais, e a partir delas, e de todos os documentos que a gente tem, que vai mostrar toda a vida, né, do aluno para a gente, através do CAED, que a gente consiga, então, montar atividades que vão fazer sentido lá no último bimestre, né, no 8º bimestre, onde a gente vai discutir sobre a vida desse aluno, se ele tem condições de progredir ou não. Foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades essenciais, tanto as habilidades essenciais do ano série corrente, quanto do ano série anterior, que são pré-requisitos para o estudante, aprender a habilidade selecionada do ano e avançar na trajetória. Então, não é só escolher, né? Não é só fazer lá, minha mãe mandou, essa daqui é essencial, a gente vai trabalhar essa. Não. Foi feito um estudo para olhar o que o aluno já tinha que ter depreendido dessas habilidades, quais eram as habilidades que ele ia seguir neste ano, para se ter lá as habilidades essenciais.
É aonde a gente percebe que o centro de mídias, ele vai e ele volta. Ele vai na matéria de novo e volta, né? É a sensação que a gente tem de que eles estão falando sempre a mesma coisa, mas não é. É essa recuperação e aprofundamento, né? Que o centro de mídias vai fazendo através das aulas, pensando justamente nisso. Quais eram as habilidades que o aluno tinha que ter tido no ano anterior? Quais são as habilidades que ele precisa ter agora? E juntando tudo isso, o que é que ele precisa ter em 2022? Né? Não é tão fácil de se montar essa matriz. Pode passar, Isabel. Aí, aqui, eu peguei, só para a gente ter uma noção, né, do que são habilidades essenciais. O que as pessoas entendem por habilidades, né, essenciais? Então, segundo Harvard, eles vão pensar em habilidade essencial para um aluno, né, um aluno formado, aquele meu aluno que eu vou determinar que não, ele tem condições de dar continuidade. A habilidade de definir problemas sem um guia, então ele consegue resolver problemas sem ter que precisar da ajuda de ninguém, né? Habilidades de perguntar questões difíceis que desafiam pressupostos prevalentes, habilidade de assimilar rapidamente dados necessários nas massas de informação irrelevante, habilidade de trabalhar em equipes, mesmo não sendo guiado, habilidade de trabalhar absolutamente sozinho, de persuadir os outros de que seu curso é o certo, né? Aqui são habilidades que eu peguei de uma universidade, mas é só para a gente ter uma noção do que é o aluno que a gente está mandando para o mercado de trabalho, né? Quem é o aluno que a gente está mandando para a vida, por exemplo. O nosso aluno, hoje, analisando ele tem como, ele consegue, se ele estiver numa empresa hoje, e o supervisor, o chefe dele, pedir para que ele resolva ali um problema que surgiu. Ele consegue, né, resolver este problema? Ele consegue não se desesperar com aquilo? Né? Ele consegue conversar com as pessoas e ter um senso crítico? Né? Ter um senso político sobre tudo que está acontecendo? Ele consegue ter isso? Isso são as habilidades essenciais. Né? Por isso que elas foram retiradas de dentro do currículo, para que a gente trabalhe com elas, principalmente quando a gente fala de aluno do terceiro ano, né? Se eu estou mandando para o mercado de trabalho um aluno do terceiro ano que está num nível de defasagem, sendo encontrado ali no nono ano, significa que muitos conteúdos ele perdeu, né? Mas a hora que ele chega lá no mercado de trabalho, ele consegue se sobressair, ele consegue se entender naquilo que está acontecendo e talvez conseguir uma promoção, por exemplo, ou fazer ter, né, o dialeto, a linguística de fazer uma boa entrevista, né? Ele consegue conversar com as pessoas e expressar a sua opinião. É isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de habilidade essencial, né? Essencial é o que é essencial mesmo. Se ele for lá o aluno do ensino fundamental, ele vai lá na padaria, né? Ele compra 6 pães e ele tem 10 reais. Ele consegue fazer o troco? Né? Ele consegue olhar para a mão dele e ver ali do valor que foi aqueles 6 pães e o troco que ele tem na mão, se está correto? Se a resposta for sim, ok, ele depreendeu uma habilidade essencial, ele pode prosseguir, né? Ele tem uma chance lá na frente, né? Pode passar, Isabel. E aqui são as habilidades de Princeton, né? Pensar, falar e escrever com clareza, raciocinar criticamente e sistematicamente, pensar independentemente, né? Ele tem visão de mundo para ele falar assim, não, essa é a sua opinião, esta é a minha, né? E eu estou te respeitando, eu gostaria de ser respeitado. Ele tem esse contexto. É tudo isso que a gente vai ver nas habilidades essenciais. Pode passar. Lá em 2020, 2021, então, a secretaria vai dizer para a gente o quê? Sobre as nossas, né, habilidades essenciais.
que é um documento que nos orienta e dá suporte para a tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas com os nossos alunos. A matriz de habilidades essenciais é o principal direcionador para as ações do professor, as equipes gestoras das escolas, as diretorias de ensino e equipe central. Então, tudo que vocês verem do núcleo pedagógico, do centro de mídias, vindo da Secretaria de Educação, ou mesmo as ações que a coordenação, que o trio gestor da escola pensa em relação a atividades interdisciplinares, por exemplo, né, e a gente estava falando semana passada sobre a Gin Caetano, são pensadas em cima das habilidades essenciais, né? E o professor também, né? Ele tem lá a matriz das habilidades essenciais e ele vai programar toda a aula dele em cima dessas matrizes. Pode passar, Isabel. A matriz de habilidade essencial é que está direcionando as aulas do centro de mídias, né? Os professores devem articular suas aulas e atividades propostas às aulas do centro de mídias, recuperando ou aprofundando o desenvolvimento das habilidades de acordo com as necessidades de seus estudantes, né? E aí, mais uma vez, eu vou falar da plataforma CAED. Por quê? Na plataforma CAED, ela aparece para mim, aluno por aluno, quem é o aluno que precisa ser recuperado, quem é o aluno que está em estágio de aprofundamento e quem é o aluno que precisa de alguma revisão do conteúdo. Ele sabe, mas ele precisa só revisar um pouquinho o conteúdo para ele conseguir caminhar para frente, né? Tudo isso a gente encontra na plataforma CAED, aluno por aluno, e utilizando estas palavras mesmo, recuperar, aprofundar, revisar. E ali já aparece para a gente também. O aluno, ele precisa revisar aquela habilidade, mas aparece para mim se ele está no básico, se ele está no adequado, se ele está no avançado. E aí eu consigo fazer uma reflexão sobre o que é esse revisar, o que é este aprofundar, né? O que é este recuperar, né? Se o aluno está lá no abaixo do básico, e eu preciso revisar um conteúdo, mas, eu vou revisar o conteúdo, o aluno está no abaixo do básico, e aí a gente vai unindo uma coisa na outra até a gente conseguir encontrar para aquela turma uma atividade seguindo as habilidades essenciais que consiga dar oportunidade para todo mundo, né? Hoje em dia, se fala muito no CAED, mas o CAED ainda não se tornou uma plataforma obrigatória, como foi o Foco Aprendizagem há um tempo atrás. Mas eu acredito que daqui para frente é o caminho para a escola entender quem é o aluno, né? Porque o investimento até para poder ter a plataforma não foi pouco. Pode passar, Isabel. E aí, aqui, a gente vai ver aqui um exemplo de habilidade essencial, né? Então, para os professores novos, para a gente entender o que é esse códigozinho, né, que aparece ali na frente da habilidade, então, sempre quando tiver EF ou EM, é ensino fundamental e ensino médio, quando é EM. 02, segundo ano do ensino fundamental. Aqui, este exemplo. Mas a gente tem que prestar atenção neste 02 aqui. Por que a gente tem que prestar atenção? Como aqui é uma habilidade dos pequenininhos, quando eu coloco 0 até o 2, significa que esta habilidade ela pode ser trabalhada desde a criança com 0 anos de idade até a criança de 2 anos de idade. Quando eu coloco lá 67, por exemplo, EF 67. Então, eu estou querendo dizer que é uma habilidade do ensino fundamental que pode ser trabalhada no 6º e no 7º ano, né? E aí, depois eu tenho o componente curricular, MA para matemática, PL para português, H para história, G para geografia e por aí vai. E o número da habilidade, né? Que é a habilidade que está presente no currículo. Aqui é a habilidade 16, e pode ser a habilidade 18, pode ser a habilidade 20, pode ser a habilidade 10, enfim, é a posição que ela está ali no currículo, né? E aí, como que a gente identifica essa habilidade essencial?
Então, eu tenho aqui grandezas e medidas, que essa daqui ela vai ela vai de 0 a 6 anos. Então, eu vou pegar ali mais ou menos o primeiro, segundo ano dos alunos, é a habilidade número 24. Resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas. Comprimento, então, ó de onde é que saiu esse comprimento aqui? Lá da habilidade 02MA16. Massa, saiu lá da habilidade EF02M17. Tempo, temperatura e área. Né? Então, ela é uma habilidade que contempla mais 5 outras habilidades. Então, ela é essencial, né? Acho que deu para entender, é um pouquinho confuso, mas dá para entender. Então, só para a gente resumir aqui. Como que eu determino uma habilidade essencial? Significa que dentro daquela habilidade, eu tenho tantas outras habilidades, né? E como eu tenho todas essas outras habilidades dentro daquela, eu não preciso trabalhar as habilidades paralelamente, né? Eu não preciso trabalhar uma, aí eu termino, aí eu trabalho a outra, eu termino, aí eu trabalho a outra, termino para juntar tudo e chegar nessa habilidade. Eu posso trabalhar só essa habilidade que eu estou dando conta de todas as outras. Essa é a habilidade essencial, né? Anne, lá em 2022, se eu quiser trabalhar desta forma com os meus alunos, com habilidade essencial, para que eu tenha mais tempo na sala de aula, de conversar, de articular, de explicar, de fazer revisão de conteúdo, eu posso? Claro que eu posso, né? Não, mas eu prefiro trabalhar habilidade por habilidade por habilidade. Lá em 2022, que eu espero que todos os alunos estejam na sala de aula, pode também. Pode passar para mim, Isabel. O que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? O foco nas habilidades essenciais implica em uma priorização, de forma que nem todas as habilidades presentes no currículo, em ação, estão na matriz de habilidades essenciais. Né? Então, quando a gente pega aquele livrinho lá do currículo em ação, pode ser que a gente tenha a impressão de folhear ele e falar assim, não, mas aqui está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquele outro tema, está faltando, né, não está falando, nossa, eles estão falando disso, dentro disso, não. Por quê? Porque está sendo priorizada uma habilidade essencial, está sendo priorizado aquilo que o aluno precisa de aprender para aquele momento, né? Pode passar, Isabel. Não é necessário trabalhar todas as atividades do material didático, currículo em ação. O foco é nas atividades no materiais didáticos que contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Eu preciso dar conta da página 1 até a página 200 do livro? Não, né? Da página 1 até a página 200 do livro, o que é essencial? O que está dentro da matriz de habilidades essenciais, né? É isso que eu vou trabalhar com o meu aluno. Eu posso começar lá na página 1, passar para a página 80, ir para a página 200, voltar lá na página 59? Posso, porque as habilidades essenciais faz com que o professor faça esse movimento. O que significa focar o trabalho, né, nas habilidades essenciais? É focar na retomada das habilidades de anos anteriores, que são mais importantes para o estudante desenvolver as habilidades do próprio ano e desenvolver as principais habilidades do próprio ano série necessárias para avançar em sua trajetória escolar. Então, quando o aluno vai aprender potenciação, né, quando o professor de matemática entra na sala e fala para o aluno, faz a tabuada do 1 ao 10, não é uma matação de tempo, né? Está dentro dessas habilidades essenciais. Quando a gente vê as aulas lá do Centro de Mídias, que ele volta, e aí a gente fala assim, não, tá atrasado, né, não é isso, é justamente esse foco aqui. Então, eu estou voltando na habilidade do ano anterior, que meu aluno já deveria ter aprendido, né, para eu justificar a habilidade deste ano, e ele poder caminhar o ano que vem. Pode passar, Isabel. Então, aqui a gente tem o problema que a secretaria chama de iceberg, que é um problema
gigantesco, né? E quais são as ações da secretaria. E aí, dentro dessas ações da secretaria, elas começam em cima, né? Elas começam em cima, passam pela diretoria de ensino, a diretoria de ensino traz para a escola e cada escola vai dimensionando de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que ela pode proporcionar para o aluno. Incentivar práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para avançar de acordo com as habilidades de cada um. E qual é a ação da secretaria? Material de apoio Aprender Sempre traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de estudantes em uma mesma sala de aula. Desenvolver suportes para aprendizagem e estratégia, que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas de anos anteriores. As formações para português e matemática trazem estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais e o planejamento, levando em consideração a realidade e o contexto híbrido. Justamente por isso que quando a gente vai fazer lá o ATPC de Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos, que a gente tem aquela quantidade de salas de recuperação e aprofundamento, os professores são direcionados para elas depois da pauta unificada do ATPC, né? Todo mundo começa num mesmo lugar e depois vai se direcionando, né? Esse material de apoio do Aprender Sempre, né, e todo esse desdobramento, ele deveria ser feito pelo PAC, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem. Mas a gente tenta ali assistir o ATPC com vocês e tenta fazer um desdobramento mais próximo possível daquilo que a gente consegue desenvolver na escola, né? Na semana passada, por exemplo, a gente falou sobre o guia do ensino híbrido, depois, na sexta-feira, nós tivemos uma formação sobre aquele mesmo guia, né? A formação pelo núcleo pedagógico estava programada para antes do ATPC, não pôde acontecer, não sei por qual motivo, e aí depois o núcleo pedagógico jogou para depois do ATPC. Então, pode ser que nesta semana de ATPC a gente ainda discuta um pouquinho sobre o guia do ensino híbrido e sobre as atividades que a gente vai propor pensando nesse guia para a escola. Pode passar, Isabel. Aí, ainda continuando, né, no iceberg da secretaria. Mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplem as habilidades diferentes de anos séries. As avaliações propostas para 2021 já contemplam habilidades diferentes anos séries. Por exemplo, a AP é elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais e também tem itens do bloco integrador, contemplando habilidades do ano série vigente e também de anos anteriores. Quando ele fala aqui de bloco integrador, ele está falando do Inova, né? E depois ele vai falar dos itinerários formativos que vai acontecer a partir do ano que vem com o novo ensino médio, né? Que aí, este ano, os alunos do primeiro ano, eles têm lá 5 aulas de matemática, 5 de português, 2 de história, 2 de geografia, 2 de química, 2 de biologia, e por aí vai. Para o ano que vem, já não vai mais ser assim, né? Para o ano que vem, ele já não tem mais 5 aulas de português, ele tem 4 aulas de português, ele já não tem mais 5 de matemática, ele tem 4 só de matemática, ele já não tem mais 2 de história, filosofia, sociologia e geografia. Ele pode ter ali 2 de história, 2 de geografia, uma de sociologia e uma de filosofia, ou ter uma de cada. Por quê? Porque ele vai ter o itinerário formativo, né? Ele vai ter esse bloco integrador, que é o que vai direcionar o novo ensino médio, né? Quando eles falam que o professor ele se torna um professor pesquisador, né? Por quê? Ele vai ter que montar esse itinerário formativo. A gente tem livros aqui, tudo, mas é muito o olhar do professor, não é só o livro didático, né, de um itinerário formativo, é muito o olhar do professor e a conduta do professor para aquele itinerário formativo, para aquilo fazer significado na vida do aluno que está no ensino médio, né, e está sendo preparado para o mercado de trabalho.
Pode passar, Isabel. Para que é utilizada a matriz, então, né, de habilidades essenciais? A matriz, ela orienta as diversas políticas para apoio de aprendizagem da SEDUC, incluindo o aprender sempre, as sequências digitais de atividades, as avaliações formativas e diagnósticas, a ADE e a AP, né, planeja e realiza as formações das aulas no centro de mídias. Pode passar. E aí, aqui a gente tem, né, as matrizes de habilidade, depois a gente vai mandar o PPT para vocês, só clicar no link que já aparece as matrizes de habilidades essenciais do ensino fundamental, posteriormente, né, do ensino médio elas ainda estão sendo construídas, porque até o ano passado a gente tinha um ensino médio, hoje a gente tem 2 ensino médios, né? Então, os alunos do primeiro ano, eles fazem parte do novo ensino médio, e os alunos do segundo e do terceiro ano, eles fazem parte do ensino médio, né? A partir do ano que vem, os alunos do primeiro e do segundo fazem parte do novo ensino médio, e os alunos do terceiro só do ensino médio. A partir de 2023, então, nós temos o ensino médio todo dentro da política do novo ensino médio. Pode passar, Isabel. E aqui é a matriz completa. Pode passar. Recuperação e aprofundamento, né? Vamos falar agora um pouquinho daquilo que aparece para a gente dos cronogramas. O cronograma integrado, né? O aprender sempre é do 6º ao 9º, e tem do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E agora a gente tem o Aprender Sempre, volume 1, de Biologia, Física e Química, dentro, né, das premissas das habilidades essenciais e cumprindo aí um currículo de recuperação e aprofundamento dessa área matemática. Pode passar. Aqui são as formações, né, de recuperação e aprofundamento. Então, para a língua portuguesa, é de quarta-feira, das 9h15 até as 10h45, e no período da tarde, que é a reprise, das 3h45 até as 5h15. Para matemática, no mesmo horário, só que o dia muda, né, na quinta-feira. Para ciências da natureza, que o ano passado não tinha, né, e esse ano tem, na quinta-feira também, no mesmo horário de matemática. E aí a gente tem a pauta unificada para todo mundo, e a partir das 9h15, então, o professor de 6º ano, ele entra no canal de recuperação e aprofundamento do 6º ano. O professor do terceiro ano do ensino médio, ele entra no canal de recuperação e aprofundamento. Mas eu tenho primeiro, segundo e terceiro. Dá para assistir os 3? Não dá, né? Eu tenho um primeiro, 2 segundos e 3 terceiros. Então, eu vou assistir a recuperação e aprofundamento do terceiro ano, aonde entra o PAC na hora da discussão e vai trazer para o professor que tem 2 segundos e tem um primeiro, aquilo que foi trabalhado de recuperação e aprofundamento nesses outros 2 anos série. Para fazer mesmo uma discussão, né? Uma discussão sobre aquilo que foi proposto. A formação é uma formação única, né? O que a gente traz na pauta de desdobramento é a conversa, né? Aquilo que é possível ser feito, quais tipos de projeto que a gente vai desenvolver, que a gente pode propor, né? A gente acaba perdendo, né, esse elo de discussão, né? A gente acaba perdendo esse elo de poder colocar para fora aquilo que a gente está vendo na formação e fica um pouco indignado, às vezes, né? Porque a gente vê lá na formação e fala assim, nossa, mas em qual mundo que eles vivem, né? Na minha escola não acontece desse jeito. Mas a gente tenta dar abertura durante o ATPC, a gente fez isso semana passada e foi positivo, e a gente tenta dar abertura durante o ATPC para que a gente faça essa articulação e consiga aí fazer projetos conscientes para a nossa escola. Pode passar, Isabel. Aqui são as sequências, né, de atividades que estão acontecendo
e como que elas vão ser propostas. Então, quando a gente entra lá no canal de recuperação e aprofundamento, lá no dia 3/5 até o dia 7/5, eles falaram sobre as sequências de atividades volume 2, né? Que vai calhar na sequência digital, esse SD aí, a sequência digital, lá do CAED, né? Então, o professor assiste a formação lá no Centro de Mídias sobre essas habilidades essenciais, sobre a recuperação dessas habilidades essenciais, né? Coloca em prática a atividade com o aluno e depois ele responde para o professor se ele aprendeu ou não via CAED através das sequências digitais, né? Nós já tivemos 2 e a terceira vai começar agora, dia 31/5. Né? Então, é importante que o professor tenha essa formação no Centro de Mídias, que a gente converse, que a gente dialogue durante os ATPC sobre essas habilidades essenciais, o que está sendo fácil, o que está sendo difícil, que ainda a gente não conseguiu atingir, para quando o aluno for fazer essa sequência digital, a gente tenha um resultado o mais próximo da realidade, né? Vou falar para vocês um exemplo de uma das minhas escolas de acompanhamento, que era de primeira a quinto ano, né, ciclo 1. Nós fomos ver as provas do CAED do ano passado, o CAED começou no terceiro bimestre do ano passado, e aí todos os alunos do primeiro ano, eles estavam em nível aprofundado. E aí eu perguntei assim para a coordenadora, eu falei assim, todos esses alunos aqui já foram alfabetizados? Ela falou, não. Tem aluno aí que a gente nem conseguiu contato, a gente fez buscativa, mas a gente não conseguiu contato. Então, assim, é uma informação que a gente tinha por aluno, mas era uma informação que para aquele momento a gente não podia levar em consideração, né? Então, é importante que seja trabalhada a recuperação com os alunos, é importante que seja trabalhado o aprofundamento de conteúdo com os alunos, né? Para as áreas vou falar para as áreas de linguagens e códigos e ciências da natureza e matemática, englobando todo mundo mesmo, porque eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, as coisas elas saem melhor, né? Para a minha área de ciências humanas, eu não sei se é porque a gente é muito chato, eu não sei se é porque a gente é muito crítico, porque a gente fala demais, né? A gente é um pouco esquecido nessa tabela. Mas com as APs de ciências humanas, eu acredito que mais para frente a gente vai entrar aqui também. Mas principalmente os professores, né, de português e matemática precisam se atentar a isso, a essas datas elas estão aqui no slide, e depois a gente vai conversar sobre elas também, para que a gente consiga ver, né, também qual é a evolução da escola, quais são as intervenções que, enquanto professor ou enquanto gestão, a gente tem que fazer para conseguir chegar nesses alunos, porque chegar em 2022, né, numa sala de aula e perceber que a gente tem que voltar muito lá atrás, não é perder tempo no sentido pejorativo, mas é perder um tempo que a gente poderia ter trabalhado no hoje, tá? Pode passar, Isabel. E aí a gente tem aqui, ó, a sequência digital 2, ela contemplará as sequências didáticas 3 do volume 1, que é aquilo que a gente está discutindo lá no canal de recuperação e aprofundamento, que teve até atividade para os professores fazerem. A sequência digital 3, ela contemplará sequências didáticas 4 e 5 do volume 1 e sequências didáticas 1 do volume 2, que são os cadernos Aprender Sempre, né? Essas sequências didáticas, elas estão dentro do caderno Aprender Sempre. A S4 contemplará sequências didáticas 2 e 3 do volume 2. A 5, sequências didáticas 4 e 5 do volume 2. Que essas sequências didáticas aqui, lembra que a gente discutiu lá falando das habilidades essenciais, que eu pego as habilidades do ano passado, olho para as habilidades desse ano, faço um resumão disso tudo para
tirar uma habilidade essencial para o aluno caminhar para frente, é esse movimento de volta que essas sequências digitais fazem, né? Então, ela volta lá no 3, na sequência didática 3 do volume 1. Mas o aluno, essa sequência digital aqui, ele já está no meio de maio, ele já está no meio do segundo bimestre, né? Quando ele fala aqui na sequência digital 3, que volta lá na sequência 4 e 5 do volume 1, né, da sequência didática, e a sequência didática 1 do volume 2. Então, ele volta lá atrás para ter a segurança de que realmente a habilidade foi depreendida para poder caminhar, tá? É esse movimento também que as aulas lá no Centro de Mídias fazem. A AP, né, que os professores de português e matemática já conhecem, e os de ciências humanas e ciências da natureza estão aprendendo. Ela já vai vir agora, no segundo bimestre. E a gente tem, no final desse segundo bimestre, lá na penúltima semana de junho, primeira semana de julho, a gente tem a semana de estudos intensivos. Para que a gente tem a semana de estudos intensivos? Tudo aquilo que eu não consegui dar conta, neste movimento de volta, de caçar a habilidade que o aluno tinha, de pegar a habilidade dele desse ano, de fazer esse compilado para poder fazer o aluno progredir, é o que eu vou analisar para poder cumprir as atividades da semana de recuperação intensiva. Então, nesse movimento de volta, eu percebi que a habilidade das 4 operações o meu aluno não conseguiu depreender, não adianta, não conseguiu. Então, é essa habilidade que eu vou trabalhar na semana de estudos intensivos. Pode passar, Isabel. Aqui é para matemática, as datas são as mesmas, né? A única coisa que muda são os dias. Matemática e ciências da natureza é na quinta-feira e português é na quarta, pode passar. Aqui é o mesmo movimento que a gente acabou de conversar. Aqui é para ciências, né? Para ciências da natureza, né? E é a mesma situação de português e matemática, acontece no mesmo dia de matemática, né? Essas conversas, essas formações a respeito das sequências de atividade e a elaboração dessas atividades durante o ATPC. Pode passar. Aqui para Química, Física e Biologia, né? Ciências para o 9º ano, Química, Física e Biologia para a 3ª série do ensino médio. É a mesma sequência, então lá na quinta-feira, o professor que é de Química, o professor que é de Física, o professor que é de Biologia, ele vai sair daquele ATPC, que é um grupão para todo mundo, para ir para a sala dele de recuperação, né? Eu tenho primeiro, segundo e terceiro. O que você vai escolher? Onde você tem um maior número de salas, mas eu tenho 2 salas de primeiro, 2 salas de segundo e 2 salas de terceiro. Quem é que faz prova de final de ano para a gente fazer, né, um apanhado aí daquilo que foi o ano da escola e saber se a gente atingiu a meta, né, imposta aí pela secretaria? Terceiro ano, então eu vou para o canal de recuperação do terceiro ano e vou desenvolver as recuperações do terceiro ano. Primeiro e segundo ano vão perder? Não, porque a gente tem as 2 pautas de desdobramento justamente para que a gente faça essa conversa, dialogue entre os pares, para que a gente saiba o que está acontecendo e também possa colocar em prática no primeiro e no segundo ano. Pode passar, Isabel. Isabel? Acabou. E é isso, né? Para as habilidades essenciais agora, é essa formação que a gente tinha. Eu tenho consciência que não é uma coisa simples de se entender, né? E também não é simples de se aceitar, até porque a gente já tem a nossa prática programada, a gente já conhece os nossos alunos, sabe até onde pode chegar, né? E aquilo que eu sempre falo,
A secretaria, ela pensa em 5.200 e tralalá escolas, né? Ela sempre pensa no macro, ela nunca pensa no Caetano ML, no Vital Fogaça, no Maria Augusta, né? Então, cabe a gente discutir, entender e traçar o nosso caminho, né? Em cima desses manuais todos que chegam, que a gente entrega para os alunos e que os alunos fazem as atividades, hoje mediadas pelo centro de mídias e outra parte mediada pelo professor, né? É importante que a gente tente aproximar a nossa prática o mais próximo possível desses manuais, para que o aluno também não saia prejudicado, né? Mas é importante também que a escola discuta qual é o seu papel no mundo, né? Por onde é que a gente quer caminhar, por onde é que a gente vai seguir dentro de todas essas informações que a gente tem. Para a próxima semana, para a gente terminar essa questão das habilidades essenciais, aí a formação vai ser com a Isabel, né? A Isabel está terminando agora a pós-graduação em metodologias ativas. E as metodologias ativas, apesar de algumas gerar bastante bagunça na sala de aula, e ter professor que tem ali a gestão da sala de aula certinha, um aluno sentadinho atrás do outro, tudo, e não ter muita proximidade com essa bagunça, né, com essa bagunça positiva, existem outras tantas metodologias ativas que a gente pode se apropriar, né, que a gente pode adaptar para a nossa forma de gestão de sala de aula e para a nossa forma de cumprir, né, com o currículo. E aí a Isabel vai trazer essa visão dentro das habilidades essenciais de como utilizar essas metodologias ativas para que a gente consiga dar conta dessas habilidades essenciais, para que a gente consiga dar conta de todo esse movimento de recuperação e aprofundamento que está acontecendo dos alunos, e a gente veja ali um resultado positivo quando a gente for fazer as análises do CAED aluno por aluno. Quer falar alguma coisa, Isabel, sobre a sua formação? Não, eu peço que vocês assistam, porque assim, a gente vai passar por várias metodologias ativas, né? E uma delas pode ser indispensável para a sala de aula de vocês. Vou falar sobre gamificação, que é muito importante hoje em dia. Vou sugerir alguns sites, vou explicar como funcionam esses sites, né? Então, é interessante vocês participarem. Só isso. Alguém queria abrir para conversar um pouquinho, falar um pouquinho? Podemos encerrar? Pode. Então, obrigada pela presença de todos, né? A presença de vocês é sempre muito importante, né? Sempre quando a gente dialoga, né, sobre esses manuais novos, eu espero ter conseguido atender as expectativas. Qualquer coisa, nós estamos à disposição sempre. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos, viu? Bom dia. Maria Ângela, fica um pouquinho, por favor. Eu estou conversando com a... Fico sim. Obrigada, bom dia. Maria Ângela, tudo bem? Tudo, cheguei um pouquinho atrasada aqui. Não, tudo bem. Em relação à sua postagem, você usou o e-mail pessoal, certo? Para fazer a... Sim. E a gente não vai poder fazer com e-mail pessoal. Por quê? Para que o aluno passe do e-mail pessoal para o institucional, nós vamos ter muito problema. Por quê? A gente já teve problema dele passar do e-mail pessoal para o institucional, e aí ele trabalhar com os dois é quase impossível. Entendeu? Você vai ter que aguardar. Não, eu tô com uma boa notícia. A Soraya me avisou também,
Foi liberado, finalmente, o meu e-mail institucional. Então, você me passa o seu e-mail institucional, que eu vou colocar nas outras turmas, e assim você trabalha com o e-mail institucional. Porque senão o aluno, ele tem muita dificuldade. A gente recebe muitos alunos por dia tentando tirar dúvidas sobre isso. Então, para a gente é muito complicado abrir o pessoal e o institucional. Então, eu peço que você tire a postagem de lá e ponha no institucional. Tá bom? Sim, eu estava só esperando terminar a reunião para aprender a fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, você me passa o e-mail institucional e aí eu vou passar em todas as salas do Google Classroom e aí você aceita. Vai aparecer para você aceitar. Tá. Tá bom? É só me passar, por favor. Sim, estou passando agora. Os dois, né? Vou passar os dois para você. É só o e-mail da Google. Tá. É só o da Google. Então, tá? Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau, Anne. Quer falar alguma coisa? Você está com o microfone fechado. Não, já daqui a pouco eu te chamo no WhatsApp. Por enquanto, vou almoçar agora. Tá bom, então. Tá bom, beijo. Beijo, tchau.